E para vocês a palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 5. Está escrito assim: E extendiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abia, cuja sua mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante a Deus e vivia irrepreensível em todos os mandamentos e preceito do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril. Ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, soube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava do lado de fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé diante do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu um grande temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de João. Esse texto me chama a atenção no seguinte questão. Zacarias, ele orou anos pela vida de sua esposa. Ele desejava muito ter um filho. O que mais chama a atenção aqui é que Deus nunca esquece dos seus filhos. Você pode passar anos, 10, 5 anos orando. A convicção é que Deus sempre ouviu a tua oração desde a primeira vez que você fez a primeira oração. O problema é que às vezes nós não cremos no que pedimos. A prova disso era Zacarias, um homem de Deus, um sacerdote. Ele faz uma oração, creio que sua esposa também, e o seu maior desejo não era ter ouro, não era ter prata, era ter um filho. E o texto bíblico vai dizer que um dia ele vai entregar incenso no altar de Deus. Ele vai estar oferecendo incenso. Foi quando o anjo do Senhor aparece para Zacarias e diz as seguintes palavras: Zacarias, Deus ouviu a tua oração, e Isabel, tua mulher, terá um filho. Mas ele olha para a situação de Isabel, esquecendo do Deus que ele servia. O Deus que ele servia, que estava todos os dias no templo. A gente vê aqui uma resistência para receber a mensagem do Senhor ao seu coração. Quando o anjo disse: Deus ouviu a tua oração e tua esposa terá um filho, ele diz: não pode ser, pois ela é estéril. Irmãos, quantas das vezes a gente coloca um propósito na mão de Deus, a gente coloca uma causa nas mãos de Deus, mas quando Deus responde, ou até mesmo Deus usa o vaso para confirmar a resposta das nossas orações, a gente duvida. Sabe por quê? Porque a gente olha para a quantidade de tempo que a gente pediu. Há quanto tempo eu fiz aquela oração? E a gente chegou a perder a fé. A gente esquece que se Deus não respondeu ainda, é porque precisa muito a gente ter mudança primeiro. A oração de Zacarias foi ouvida por Deus. Só que seria no tempo certo de Deus responder. O que chama a atenção aqui é que ele fica mudo. Mas por quê? Porque ele duvidou das coisas de Deus. Quantas das vezes é necessário Deus silenciar a gente por um tempo, porque a gente até prega no nome dele. A gente até ora em pessoas em nome dele. A gente consola pessoas no nome dele. Porém, quando é para nós, a gente duvidamos em Deus que cremos. Nesse dia de hoje seja para a sua vida. Lembrando, o Senhor é aquele que escutou as tuas orações. Desde o primeiro dia que você ajoelhou para falar com Ele, Deus está ouvindo as tuas orações. Por que Deus não respondeu ainda? O tempo é de Deus. E quando nós falamos do tempo de Deus, isto mostra a resistência que nós temos para receber aquilo que colocamos nas mãos de Deus.
Porque por muitas das vezes a gente até diz que crê, mas as nossas atitudes são diferentes pelo que a gente fala. Então, se você tem apresentado essa causa, seja de um filho, seja de um esposo, sabe, Deus ele já ouviu a tua oração. O que Ele quer é que a partir de hoje você fique em silêncio até o dia que se cumpra a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje. A paz de Cristo Jesus. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, deixe o seu like, inscreva no nosso canal e comenta aqui embaixo. Quem espera aquilo que vê, não está esperando.